Hoje a nossa aula de número 6 do Alicerce, e essa aula se refere ao vídeo 7. O vídeo 7, a que eu me refiro, ele está ligado à apostila que também foi disponibilizada para vocês, né? Então, a apostila seria essa apostila daqui, né? Vamos voltar lá aqui para o início, é essa apostila. E ela é bem mais completa do que o vídeo, tá? Essa apostila, principalmente nessa parte aqui dos exemplos, viu, Harrison? Ó, a segunda parte dessa apostila toda aqui é só dando exemplos práticos, ó, aplicações das médias. Harrison perguntou sobre a aplicação da média quadrática, então essa parte 2 é só aplicações. Começa com média aritmética, depois vai para a média ponderada, depois vai para a média geométrica, depois vai para a média harmônica, e finalmente vai para a média quadrática, tá? Professor, Oi. a única coisa que não ficou claro para mim foi a parte da média ponderada, porque eu não entendi essas partes dos pesos, essas coisas assim. E é o que a gente deve falar, então, na aula de hoje. Joia? Sim, sim. Então, beleza. Então, você já lançou um primeiro tema para a gente abordar, tá certo? Entender a média geométrica. Ou a média ponderada, desculpa. A média do IF é uma média ponderada. Você sabia disso ou não? Não, eu sabia não. Então, você vai aprender hoje. Então, da aula de hoje, o que eu espero o mínimo que eu espero de todos aqui presentes é que aprendam a fazer a média do IF, que é uma primeira aplicação clara. Seja bem-vinda, Raíssa, Letícia, Aislan e Hugo, que eu não falei ainda, tá? Bom dia, professor. Tudo bom, Letícia? Começou agora, né, a aula, porque Acabou eu de só pude começar. entrar agora. Isso, Tá acabou certo. de começar, tá? Então, não falei ainda nada. Vamos lá para nossa aula. Deixa eu apagar isso aqui, que eu estava dando um exemplo aqui para... Harrison. Pronto. Eu começo o vídeo falando do conceito de estatística, né? O primeiro assunto que eu falo lá no vídeo, o que é estatística? Qual seria a definição de estatística, pessoal? O que é que estuda a estatística? Ela cuida Uma ciência uma ciência que que estuda o quê? estuda a organização, a análise de um conjunto de dados, de Perfeito. informações. Então, são essas palavrinhas-chave: coleta, organização, registro, antes Professor, na ordem das coisas. Diga. o IBGE é o que usa mais isso, né? O IBGE. Exatamente. O IBGE, já que você perguntou, significa Instituto, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? exatamente, brasileiro de geografia e estatística. Quando você quer saber dados sobre o Brasil, alguns dados, por exemplo, qual é a altura média do brasileiro? É um dado interessante a se conhecer, sim ou não? Sim. Sim, né? Qual é a idade média do brasileiro? Tem mais brasileiros na faixa de 20 a 30 anos ou de 30 a 40 anos? Olha quantos dados diferentes eu posso fazer. Vale, inclusive, o registro que a gente tinha que ter feito um censo. O censo é feito de quantos e quantos anos que o IBGE faz? É o IBGE que faz o censo. Censo é uma grande pesquisa feita com toda a população brasileira, feita de quantos anos? É Eu não feito de sei 10 quanto, em 10, eu não é de sei quanto, 10 em quanto 10 anos anos. são. A Oi? última foi de 10, não foi? A última foi 2010. O anterior foi 2000, Sim, tá? entendi. Para ser feito de 10 em 10 anos. O de 1990, por causa do governo Collor, atrasou e foi feito em 91. E agora, o de 2020 foi feito, pessoal?
não foi feito. Por causa da pandemia, ele acabou adiado, porque poderia servir como mais uma fonte de contaminação, né, de propagação da pandemia. Aí deveria ter sido realizado agora em 2021. E pelo baixo interesse do governo, né, que está em andamento, ele acabou não destinando verbas para o censo de 2021. Só vai ser feito em 2022. Então, temos um atraso aí grande. Esse atraso faz com que a gente fique sem dados recentes. Mas vamos lá. A estatística estuda coleta, registro. Uma coisa é coletar os dados, outra coisa é como botar ele diante de você. Outra coisa é organizar esses dados. E outra coisa é analisar os dados. Na minha opinião, isso aqui é o mais importante. De um conjunto de dados. Então, estatística estuda basicamente isso. Você tem um conjunto de dados, né, que pode ser de uma amostra ou de uma população. Qual é a diferença dos dois? Entre as palavras amostra e população. Eu quero saber, em média, quantos ovos consomem os alunos do IF? Eu sou um nutricionista e quero saber desse dado. Pode ser um dado relevante para um nutricionista, sim ou não? Pode sim. Posso. Aí eu tenho que sair perguntando, não tenho? Para eles, para as pessoas? Mas eu preciso pegar uma amostra ou preciso pegar toda a população? O que vocês acham? Qual é a diferença dos dois? Se eu pegar a população, eu pego quem? Seria só uma parte da população, professor? A população seria todos. E a amostra seria uma parte. Essa é a ideia. Tudo bem? Quando você faz o censo, você pega uma amostra ou pega a população inteira? O que vocês acham? Você pega todos os brasileiros ou você só pega parte dos brasileiros quando você faz esse censo de 10 em 10 anos? Você pega todos. Todos, né? Todos os brasileiros são entrevistados, ou pelo menos, eu vou numa casa, todas as casas são entrevistadas. Agora, pode até ser que na casa a pessoa me informe que moram 4 pessoas. E aí ele me dá os dados dessas 4 pessoas. Idade, né? Raça, uma série de informações, né? As perguntas são as mais diversas sobre a população. Então, eu não preciso entrevistar todo mundo, mas eu preciso entrevistar todas as casas. É diferente de uma amostra. Quando você quer, por exemplo, saber uma informação, eu quero analisar agora como está, deixa eu ver, eu quero saber, vamos pegar um tema atual, pandemia. Eu quero fazer uma análise da quantidade de anticorpos que existem, quantidade que existe em pessoas vacinadas. Em pessoas vacinadas, sei lá, vacinadas há mais de 6 meses. Então, é uma pesquisa que só posso fazer no futuro, né? Porque no Brasil praticamente não tem pessoas vacinadas com esse prazo. E eu quero fazer isso. Então, será que eu preciso entrevistar todas as pessoas que foram vacinadas? Ou será que basta uma parte? Uma parte. Uma parte. Na verdade, a amostra é muito mais comum do que a população. A população dá muito trabalho, né, pessoal? Sim ou não? Entrevistar todo mundo dá muito trabalho. Por isso que demora 10 anos para ser feito. Porque não pode ser feito toda hora. É caro. Tem um custo. O motivo de não ter sido realizado agora em 2021 foi o motivo financeiro. O governo não separou o dinheiro para esse censo de 2021.
e 21. Normalmente a gente faz amostra. O problema é, qual é o tamanho da amostra que eu tenho, que eu devo pegar para ter certeza que essa amostra é confiável? Tá claro? Aí alguns vão falar, não, metade. Aí outros vão falar, não, 10%. Não. Por exemplo, vou dar um dado bem interessante. Pesquisa eleitoral. Vocês já ouviram falar de pesquisa eleitoral? O que é isso? Galera, o que é pesquisa eleitoral? É para ver qual é o candidato que está na frente? Exatamente. Pesquisa eleitoral é uma pesquisa que é feita para saber qual é o candidato na frente. Então, eu vou fazer uma pesquisa eleitoral para presidente. As intenções de voto, né, professor? As intenções de voto, exatamente. Eu vou fazer uma pesquisa eleitoral para saber quem são os candidatos favoritos para presidente do Brasil. Se eu fosse entrevistar a população do Brasil toda, quantas pessoas eu teria que entrevistar? 210 milhões. Não seria isso tudo, porque Tem crianças e... nem todo mundo vota, não é isso? Umas 190 milhões. As pessoas aptas a votar no Brasil, eu não sei o número exato, mas vou dar um chute aqui. Eu acho que são umas 130 milhões, mais ou menos. Tá? Descontando as pessoas que não votam ainda, por exemplo, todas as pessoas menores de 16 anos não votam. Né? E entre 18 e 16 você pode, o voto é facultativo, não é isso? Que já é o caso de vocês, né? Vocês sabem disso ou não? A maioria de vocês, alguns ainda tem 15, mas quando vocês completarem 16 anos, vocês podem ir na Justiça Eleitoral e tirar o seu título de eleitor. 14 ainda, professor. Então ainda falta 2 anos. Então ainda falta 2 anos. Mas é interessante, porque é a sua chance de começar a opinar, né? E contribuir para a escolha das próximas pessoas que irão governar e que vão afetar a sua vida, né? Mas vamos lá. Uma pesquisa eleitoral feita, por exemplo, existe o Ibope, existe o Datafolha, existe um instituto chamado Census, tem vários institutos. Um instituto desse vai fazer uma pesquisa dessa. Eles entrevistam, em geral, quantas pessoas, você sabe? Se fosse a população toda, seria 130 milhões. Mas quantas pessoas ele entrevista de fato? Ninguém tem um palpite? Eles entrevistam por volta de 2.000 pessoas. É maior ou é menor do que a população toda? Bem menor, né? Bem menor. E o mais interessante é que eles conseguem ter um índice de acerto muito alto, entrevistando apenas 2.000 pessoas. É claro que não são 2.000 pessoas escolhidas aleatoriamente, ok? São 2.000 pessoas que têm que representar os vários segmentos da população. Então, ter pessoas de diversos estados é fundamental, ter homem e ter mulher é fundamental, ter jovem, ter adulto, ter idoso é fundamental. Os mais variados perfis têm que estar aqui, hein? Pessoa que mora na cidade, pessoa que mora no campo. Se você conseguir, se você sabe qual é, por exemplo, a percentagem de jovens da população, vou chutar. Jovens eu me refiro, por exemplo, abaixo de 20 anos, sei lá. Se você sabe a percentagem de jovens da população, então dessas 2.000, vamos supor que tenha 30% da população brasileira seja formada por jovens. Então, 30% desses 2.000 tem que ser de jovens. Entendeu como é que eles funcionam, pessoal? Para conseguir acertar? Eles têm que pegar pessoas que representem os diversos segmentos esses que influenciam mais na votação. Você sabe, por exemplo, que é comum um candidato ter mais votação entre homens do que com mulheres. É ou não é verdade? É comum um candidato ter mais votação entre jovens do que idosos.
É comum um candidato ter mais votação num estado do que no outro. Bom, todo esse papo aqui, então, para dizer que, sim, a estatística é útil no dia a dia, pessoal. Para que serve a estatística? A gente faz isso para quê? Nenhuma Para ter ideia? uma visão melhor da situação em geral. Rapaz, isso aqui não é espécie de prever o futuro, não? Eu posso dizer em poucas palavras que a estatística ela procura, com os dados atuais, prever o futuro, ou não? Quando eu digo que tal candidato a presidente ele tem a maioria, eu estou dizendo que ele vai ganhar a eleição. Sim ou não? Sim, professor. E não só isso, por exemplo, se alguém fizer lançar um foguete daqui para Marte, aí tem como, com a estatística, né, baseado na velocidade que ele está indo e na distância, calcular em mais ou menos qual ano que ele vai chegar. Isso também se encaixa em Não, estatística. isso eu não chamaria de estatística, não. Isso é um cálculo da física. A física faz isso. O que eu falo de estatística é ter um certo conjunto de dados e com esses dados de agora eu prevejo o que vai ser depois. Por exemplo, a estatística é muito usada numa área hoje muito comum que é a meteorologia. O que é que a meteorologia faz? Prevê o quê? O Os tempo. fenômenos naturais, Não, uma um coisa bem assim, específico, o clima. clima, né? Não é não? Saber se vai chover hoje ou não. Isso não é um adivinhar, isso não é prever o futuro, não, pessoal. Pois a partir de uma série de dados, que dados são esses? De temperatura, de umidade, de velocidade do vento, de muitos dados e vários modelos matemáticos bem complicados, eles dizem, ó, a chance de chover amanhã é de 10%. O que quer dizer isso? Normalmente vai fazer sol, né, já que é só 10%. Em 10% das vezes que eu fizer essa previsão, se eu fizer 10 previsões dessa, vai chover em uma e não vai chover em 9. Em média, não quer dizer que isso vai acontecer obrigatoriamente, mas em média vai acontecer isso. É importante prever o futuro? Essa pessoa que prevê o futuro, ela pode ganhar dinheiro, por exemplo? Sim ou não? O que é que vocês acham? Pode. Pode, né? Então, prever o futuro é uma coisa bem interessante. Tá, mas falei um pouco de estatística, falei um pouco quer dizer, para que serve, né? Agora, o meu interesse, né, é analisar 3 conceitos, aí depois eu analiso 3 conceitos das chamadas medidas de posição que tem na estatística. Existem também as medidas de dispersão. Eu não falo nada no vídeo nem na apostila das medidas de dispersão. Tem várias. Tem várias medidas de... Não está voltando. Pronto. Tem várias medidas de dispersão e posição. Eu, no vídeo, falo da média, da moda e da mediana. Dispersão tem desvio padrão. E várias outras menos famosas. Mas desvio padrão das medidas de dispersão é mais famosa. Tá? São medidas que são muito úteis. Mas eu não vou comentar nada disso aqui, não. Pelo tempo que nós temos, né? Eu estou querendo falar sobre uma área em pouco tempo. Vamos lá. Vamos supor se eu faço a seguinte pergunta. A 4 alunos da turma de eletro perguntam, quanto você tirou na P1? Tá bom? Aí um aluno responde 40, outro aluno responde 50, outro aluno responde 70, outro aluno responde 80. Aí, não, vou pegar um quinto aluno.
Ele respondeu 40. Então, eu perguntei a 5 alunos quantos eles tiraram na P1. Eu posso perguntar a respeito desses 5 dados, o quê? Quem é o quê? Quem é a Média. o quê? Média desses 5 dados? Quem é a o quê? Moda desses 5 dados? Quem é a mediana desses 5 dados? Então, vamos lá. Quem seria a moda? Pessoal? Nesse caso aí seria o 40, porque ele É o já dado que se aparece mais vezes, exatamente. Então, a moda, usando o termo, quando a coisa está na moda, não é exatamente isso, não? o povo procura usar, né? Que tem A ideia de moda é uma coisa que aparece muito. Então, o termo moda, o nome do moda faz sentido. Quem seria agora a mediana? Alguém sabe? o 70, professor, que ele tá. Não. Você tem que botar em ordem. Ah, é verdade. Você tem que botar em ordem. Agora sim, que eu coloquei em ordem, quem é a mediana? 50. É o 50. cara que está no meio, exatamente. Esse é a mediana. E quem é a média? 56. Oi? 56. Como é que você respondeu rápido? Você fez ou você usou a calculadora? Você fez de Eu cabeça estava ou usou a fazendo calculadora? desde o início que o senhor colocou aí, para ser mais rápido. Ah, então você já estava trabalhando, não é isso? É. Você somou todos. Mas você faz 2 somas, né, professor, de É. resolver isso aí? Dividir por 5. No vídeo eu ensino 2 formas, não é isso? É. Vamos comentar as duas, né? A primeira é usando a ideia geral. É fazer a média aritmética de 5 dados, é somar os 5 dados e dividir por 5, não é isso? Dá quanto? 40 por 70 dá quanto? Dá 110. 50 com 70 dá quanto? Não, entendi 40. Dá 120. 120 com 80. 200. 200. 40 mais 40. 80. Então, 200 com 80 vai dar? 280. Pronto. E já comentei que a divisão por 5 ou termina em vírgula 2, quer dizer, se for decimal, né? 2, 4, 6 ou 8, não é isso? Então, 250 mais 30, ó. 250 dividido por 5 vai dar quanto? 50 mais 6. 250 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 50. Vai dar 50. 30 dividido por 5 dá quanto? 6. Então, você corretamente respondeu 56. Agora, a outra forma que eu recomendo para calcular a média, que está no vídeo, é a seguinte. A gente tem um certo conjunto de dados. Aí, o que é que eu proponho? Que você chute uma média. Quem for chutar, eu acho que chutaria algum número entre 50 e 70, não? Não é razoável esse chute? Aí alguém fala, eu acho que é 50 a média. Eu acho que a média aritmética, o meu chute, você chuta e acho que a minha média é de 50. O que é que eu faço agora? Comparo todo mundo agora com 50. Elimino esse 50, porque é a média que eu chutei. Esse cara é quanto a menos que 50? Menos 10, né? E aqui também, 10. quanto? Mais 10. E esse aqui é quanto? Mais 20. E esse aqui é quanto? Aí você Mais Aí você vai arrumar derrota. Onde foi? Uma não, quer dizer, duas. Alguém tá com o som ligado e atrapalhando aqui a nossa aula. Alguém tá com o som ligado e atrapalhando a nossa aula. Voltando. O que é que eu faço agora com esses números? Menos 10 com menos 10 é quanto? Menos 20. Menos 20 cancela com mais 20, não cancela? Uhum. Quem sobrou, então? Mais 30. Então, eu divido 30 pelo número de dados. Qual é o número de dados que eu tenho? 5. 5. 30 por 5 dá quanto?
Isso. 6. Pegando o meu chute inicial, que era 50, agora eu somo com 6. Resposta. 56. Esse jeito permite que você faça de cabeça, né? Ou não? Porque você Permite. trabalha com números menores, né? E números que se cancelam, não é? Concorda ou não? Tá? Eu, pelo menos, eu uso essa forma daqui. Toda vez que eu estou sem calculadora, eu estou sem nenhuma, ou papel, para fazer registro escrito, eu faço aqui. E consigo fazer até com um número de dados grande, hein? Tá? Mas é questão de hábito, tá? Beleza aí, quanto a essas duas formas. Todo mundo entendeu isso no vídeo, essas duas formas, ou não? Quer que faça mais, ou tem alguma dúvida sobre alguma delas? Para mim, eu achei mais fácil a primeira forma, professor. Usando a fórmula? Foi? Usando a fórmula? Não, tô dizendo que para mim eu achei mais fácil a primeira forma que o senhor fez. O que é que se chama de primeira? É essa daqui? Sim, sim, é isso aí mesmo. Entendi. Usando a fórmula, né? Você usou uma fórmula, Sim. né? É isso mesmo. Eu volto a falar. Essa daqui é mais fácil para fazer de cabeça, na minha opinião. Pelo menos essa é a minha opinião. Nem todo mundo concorda, não. Tá? E tem alguns casos que é muito fácil fazer a média. Olha aqui, por exemplo. Olha aqui. Quanto é a média de 33? Quem é a média de 33? Espera aí. 34, 30, 35, 36, 37, 38 e 39. Olha como vai ser fácil aqui. Quem você chutaria como média de partida aqui? 36? O 36. Esse cara é um a mais, é um a menos, esse cara é um a mais, não é? Do que o 36? É, professor. Se cancela. Esse cara aqui é 2 a menos. Esse cara aqui é 2 a mais. Se cancelam também. E esse cara daqui é 3 a menos. E esse cara daqui é 3 a mais. Se cancelam. Quem é a média, pessoal? 36. Acabou. Olha o trabalho que eu teria para fazer essa conta do outro jeito. Dá mais trabalho? Tem mais, né? Eu acho que bem mais trabalho. Quando os números são mais ou menos bem comportados, você acaba conseguindo fazer rápido. Mas isso é pessoal, tá? Eu estou dando duas maneiras justamente para que você tenha o direito de escolha. Mas vamos lá, voltando para o conceito de médias, né? No vídeo eu comento que existem 5 médias, não é isso? Quais? Quais? Aritmética, Aritmética, geométrica, ponderada, quadrática. Aritmética, geométrica, ponderada, geométrica, o que mais? quadrática. Harmônica, Harmônica, né? isso, e quadrática. São essas 5 médias que eu cito no vídeo. Tem mais, viu? Não tem só essas, não. Eu falei as que eu dominava, tá? Beleza. Aí eu vou começar pelo comentário de Harrison, né? Harrison comentou que a única que ele não entendeu foi a ponderada, não foi, Harrison? Foi. Foi. Então vamos lá. Vamos supor que um aluno tirou 60 em um bimestre, no primeiro bimestre, e esse mesmo aluno tirou 80 no segundo bimestre. Qual é a pergunta que eu posso fazer agora aqui? Qual foi a média aritmética dele? Quanto vai ser a média aritmética dele, pessoal? 7. 70.
70, né? Por quê? Como é que seria um argumento? Eu fiz com a fórmula, né? Eu somei 60 mais 80 e dividi por 2. Não Que tem vai outro dar. jeito de ver, não, geometricamente? Tem, aqui a média aritmética ela geralmente não, ela sempre é a mesma distância, ela é equivalente de um lado para o outro. Então, Exatamente. 70 está no meio. Qual é a distância que eu tenho para cada um dos números? Distância de quantos? De 10, né? O 70, que é a resposta, de fato, se eu fizer 60 mais 80 sobre 2, de fato vai dar 70. E esse 70, de fato, é o número que fica equidistante do número 60 e do número 80. O que é equidistar? É estar a uma mesma Distância. distância, exatamente. Então, média aritmética é o cara que está no meio, tá? Mas, por exemplo, se você faz uma disciplina semestral no IF, o curso superior nosso é por disciplinas, não é? Se você faz uma disciplina semestral no IFRN, os pesos são diferentes. Os pesos do primeiro bimestre é peso 2 e do segundo é peso 3. Na hora que eu atribuo os pesos, então só faz sentido em falar em média ponderada se eu atribuir os quê? Os pesos. Quem pesa mais, o primeiro bimestre ou o segundo? Segundo. Qual é a consequência disso na obtenção da média ponderada? Provavelmente a média vai ficar mais próxima do segundo bimestre. Que é Exatamente. Aquela que tiver maior peso vai fazer com que a média... Então, a média saia do 70 e fique mais próxima de quem? 80. Do 80. E como é que eu calculo essa média, então, do IF? Alguém me ajuda? Eu pego cada nota e multiplico pelo O peso. peso. Então, 60 eu multiplico pelo peso dele. Qual é o peso do 60? 2. Pego, aí vou agora somar com a mesma coisa agora para o segundo bimestre. A nota do segundo foi 80, qual é o peso dele? 3. 3. E agora eu faço o que para terminar a média ponderada? A soma dos pesos. Divide pela soma dos pesos. 60 vezes 2 dá quanto? 120. Ninguém vai cometer a barbaridade de somar 2 com 80, né? Porque a adição não tem prioridade, a multiplicação é que tem prioridade. Vídeo 1 do alicerce, não é isso? A gente comentou isso lá no vídeo 1, primeira aula do alicerce. E 80 vezes 3. 240. Perfeito. E 2 mais 3? 5. Quanto é que dá 120 mais 240? 360. E quanto é 360 dividido por 5? Tem um jeito, uma dica do vídeo 2, qual é uma divisão por 5? Qual é o jeito rápido de fazer uma divisão por 5? 350 mais 10 dividido por 5. Não, não é essa a dica, não. É multiplicar por 10 sobre 2. Exatamente, o número 5 é 10 dividido por 2. Alguém discorda dessa informação? Que 10 sobre 2 dá 5? Não, né? Aí como é que você multiplica um número por uma fração? Você inverte a fração. Ou seja, qual é a consequência prática disso? Você vai dividir por 10 e multiplicar por 2. Dividir por 10 não é mais fácil do que dividir por 5, não, pessoal? É, professor. Quanto é 360 dividido por 10? 36. 36. Aí depois você faz o dobro de 36. Quem é o dobro de 36? 72. Exatamente. Eu acho essa maneira de fazer, eu consigo fazer ela de cabeça. Mas se você não gosta e quer fazer a conta do jeito que você está habituado, pode, claro. Como é que faz aqui a conta?
36 dividido por 5, 3 é menor que 5, mas 36 já passa. Quanto é que dá 36 dividido por 5? Quanto é que dá 36 dividido por 5? Quanto é que vai dar aqui no quociente, pessoal? 7. 7. 7 vezes 5. Tem gente que escreve aqui, tem gente que não escreve aqui. Aí você que escolhe se vai colocar aqui ou não. Quanto é que dá essa subtração? 1. Aí, como ainda tem algarismo para baixar, você baixa o próximo algarismo. Aí agora fica o número 10 dividido por 5. Vai dar quanto? 2. Vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Mesmo resultado? Mesmo, né? Então, ó, já falei hoje do vídeo 1 e do vídeo 2 do alicerce. O alicerce não é para enfeitar, é para usar. Agora, nem todo mundo vai querer fazer de cabeça. Só que esse aluno que não faz de cabeça é o aluno que vai demorar mais tempo. E tempo é importante na vida de vocês, no processo de estudo de vocês? A questão tempo faz parte do processo de estudo ou não? Os concursos que vocês fazem, tem tempo limitado? As provas? Tem, professor? Tem ou não tem, pessoal? Tem. Tem. Então, ou você aprende a fazer contas com rapidez, ou você não vai conseguir fazer a prova direito. Se você não fizer a prova direito, você não vai ser aprovado. Se você não vai ser aprovado, você vai deixar de ter acesso a determinados cursos. Então, você não vai poder escolher a carreira que você vai seguir na sua vida. Então, eu interpreto isso aí como estratégico para quem quiser ter aquele problema daqui, no caso de vocês, daqui a 3 anos, um pouco mais de 3 anos e meio, e chegar no Enem e conseguir ir bem no Enem, por exemplo, e depois de obter uma boa nota, uma nota alta, poder escolher qualquer curso de qualquer universidade do país. Já pensou se vocês tivessem esse direito? Seria bom ou ruim isso? Hein, galera? Excelente, né? Não Seria sei se eu ótimo. quero, assim, um problema assim desse tipo, ó. Não sei se eu quero medicina na UFRJ, não sei se eu quero psicologia na Federal de Minas Gerais, não sei se eu quero engenharia na Federal do Rio Grande do Norte, não sei se eu quero direito na Federal de Pernambuco. Olha que problema chato, né? Você poder escolher a cidade, a universidade e o curso que você vai fazer. Bem, tempo de fazer uma prova é essencial para ter esse acesso. E é por isso que eu procuro, então, gravar esses vídeos, tá? Para tentar ajudar nesse processo. Mas voltando para a nossa média. 72. De fato, está mais perto de 80? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Qual é a distância do 72 até o 80? 8. 8. 8. Qual é a distância do 60 para o 72? 12. 12. 12. Então, está claro que o 72 está mais próximo de 80 do que do de 60. Por quê? Qual o motivo? Qual o motivo ter ficado mais perto de 80 do que de 60, pessoal? O peso do 80 é maior. Peso maior. Então, o peso maior faz com que a média se aproxime de quem tem peso maior. Então, se agora trocasse as notas desse aluno, ó, em vez dessas duas notas aqui, deixa eu botar aqui de vermelho, em vez dessas duas notas aqui, ela tivesse tirado 80 na primeira e 60 na segunda. Pergunta a vocês, a média aritmética iria mudar? Sim ou não? Muito. A média aritmética iria mudar. A aritmética... Aritmética não, o que iria mudar era a ponderada. Não, a aritmética continua a ser quanto? 70.
Continua 70. Agora, a média ponderada passaria a ser quanta agora? Quem é que vai ser multiplicado por 2 agora? É o 60 ou é o 80 agora? 80. É o 80. Oitenta vezes 2 dá 160. 60 vezes 3 dá 180. Dividido por 5. Vai ficar 340 dividido por 5. Dividir por 5 é dividir por 10 e multiplicar por 2. Ou seja, dividir por 10, 340 por 10 fica 34. O dobro de 34 é 68. Pergunta, ficou mais perto de quem agora? Galera, ficou mais perto de quem agora? Do 60. Ficou mais perto do 60. Ela está a 8 do 60 e ela está a 12 do 80. Harrison, entendeu essa ideia dos pesos ou não, Harrison? Ainda não ficou claro essa parte de 2 e 3 dos pesos. Ainda não entendi um pouquinho essa parte. Não, esse 2 e 3 está no estatuto do IFRN. Mas você pode mudar esses números. Sim, era isso que eu estava com dúvida. Quem define esses pesos é a instituição. Se eu mudasse de 2 para 3, eu mudasse, por exemplo, agora esse aqui de 2 e 4. O que é que eu fiz com essa mudança agora? Por exemplo. Eu aumentei o peso de quê? Eu aumentei o peso de quem agora? Quando eu troquei de 3 para 4. 60? Eu aumentei o peso de quem? O segundo trimestre? Do segundo mestre. Você acha certo aumentar o peso do segundo mestre? Sim ou não? Bem, quem fez a regra do instituto, né, acha que o que está por trás do argumento de que o segundo bimestre deve ter peso maior que o primeiro? Alguém conseguiria argumentar em favor do segundo bimestre, um peso maior no segundo bimestre? O argumento é o seguinte, pessoal. Imagina aquele aluno que começou mal no ano e tirou nota baixa no primeiro bimestre. Mas ele resolveu começar a estudar. Ele consegue se recuperar, sim ou não? O que é que vocês acham? Se eu boto um peso maior no segundo bimestre? Sim. Sim, eu dou a chance para ele se recuperar, já que a nota que vale mais ainda vem. Agora, se fosse o contrário, o aluno começou mal, tirou uma nota ruim no primeiro bimestre, a chance dele se recuperar no segundo agora, se no segundo bimestre o peso fosse menor do que no primeiro, ele conseguiria se recuperar? Seria tão fácil quanto, não? Seria mais fácil ou mais difícil? Ia ser mais difícil. Exatamente. Entendeu, Harrison, qual é a ideia que está por trás? Dar pesos diferentes aos bimestres é uma forma de... Agora, eu acho que tem um lado ruim também. Qual é? Então já que o segundo vale mais, eu vou estudar menos agora também nesse. Não pode acontecer isso também, não? Pode ou não pode? Pode que o aluno sim, vai se relaxar mais. Então é difícil dizer se isso está certo ou se está errado, tá? O fato é que vocês têm que entender que se eu botasse agora, atenção, hein? Se eu botasse agora pesos, se eu mudasse, e isso eu não concordo com isso, eu não acho que o segundo bimestre tem que valer mais, e vamos supor que eu boto agora os pesos 2 e 2. O que vai acontecer com a média ponderada agora? Se eu botar pesos iguais. Vai virar uma média aritmética normal. Exatamente isso. É exatamente isso. Então a gente pode dizer, na verdade, que a média aritmética é uma média ponderada com pesos iguais.
Entenderam o que eu acabei de falar? A média aritmética pode ser entendida como uma média ponderada, onde os pesos são iguais. No caso aqui, iguais a quanto? No caso aqui, iguais a quanto? A 2, né? Quanto é que dá essa conta, pessoal? 80 vezes 2. 160. 60 vezes 2. 120. 2 mais 2. 4. 120 mais 160. Desculpa. 280. 280. 280 dividido por 4. Dá 70, né? 7 vezes 4 não dá 28, não? verdade, verdade. 7 vezes 4 dá 28, né? Então, 70 vezes 4 dá 280. Aqui, matematicamente, eu já poderia ter usado uma propriedade. Ó, quem domina bem fração, botar em evidência, já teria percebido. O que é que eu posso botar em evidência aqui, nesses dois termos, que aparecem nos dois? O 2. Só, quem é que eu posso botar em evidência, pessoal, que aparece nas duas multiplicações? 2. O 2. Se eu botar o 2 em evidência, quem sobra? O 80. 80 mais 60. Exatamente. E uma coisa mais a mesma coisa dá o quê? Uma coisa mais a mesma coisa dá o quê? 2 vezes essa coisa. Exatamente. E a coisa que eu me refiro aqui é o 2. Então, vocês concordam que 2 mais 2 é igual a 2 vezes 2, não é? Se eu tivesse 3 mais 3, 2 vezes 3. Se eu tivesse 7 mais 7, 2 vezes 7. Se eu tivesse x mais x, quanto? 2 vezes x. Ou seja, uma coisa mais a mesma coisa é o dobro dessa coisa. E agora, nessa equação, nessa fração aqui, quem eu posso simplificar? Pode eliminar o 2 que está O 2 multiplicando está no multiplicando no numerador. numerador, exatamente, eu posso cancelar com outro 2 aqui embaixo, não posso? Também está multiplicando, né? Pode. E ao eliminar, que conta sobra? Não é exatamente o cálculo da média aritmética não que a gente já tinha feito, pessoal? Sim ou não? Concordam, pessoal? Sim, professor. Então, ó, não é porque foi número 2 aqui, não. Se eu tivesse botado agora aqui pesos, em vez de 2 e 2, se eu tivesse colocado os pesos 3 e 3. Quanto é que vai dar a média ponderada se eu botar 3 e 3? Hein, pessoal? Galera, se eu botar pesos iguais a 3 aqui, no primeiro e no segundo mês, quanto é que vai dar a média ponderada? Ficaria 60 mais 80 sobre 3? Não, claro que não. 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 80 vezes 3, mais 60 vezes 3, sobre 3 mais 3. Não é isso? Quem eu posso botar em evidência aqui? No numerador? O 3. O 3. Sobra 80 mais 60, não é isso? Não é? Porque 3 Sim. vezes 80 volta para cá, e 3 vezes 60 volta para cá, fazendo a distributiva. E 3 mais 3 não é 2 vezes 3, não? Sim ou não? É verdade, entendi. Aí quem eu corto agora? Quem eu corto agora aqui? 3 e o 3. E não fica a mesma conta, não? Isso. Pesos iguais indicam que vai dar o quê, pessoal? Toda vez que eu tiver pesos iguais na média
ponderada vai dar o quê? O cálculo. 60 mais 80 dividido por 2. Que vai dar o cálculo de quê? Qual é o conceito disso? Qual é o nome disso? Ah, então isso. Toda vez. Então, se eu trocar genericamente, como é que eu generalizaria esse resultado que eu acabo de falar agora? Se eu atribuir um peso qualquer X para o primeiro bimestre e um peso igual para o segundo X, quanto vai ser a média ponderada? Quanto vai ser a média ponderada nesse caso? Os pesos são iguais. Galera, eu fiz com 2, botei 2 aqui, deu quanto? Quando eu botei 2 aqui e aqui, deu quanto a média ponderada? Galera, preciso que vocês participem da aula. Quando eu botei 2, deu quanto aqui na média? Galera, quando eu botei 2 aqui, quanto deu a média? 60 vezes 2? Não, cara. Tá aqui o cálculo. Quanto é que dá 80 mais 60 sobre 2? Quanto é que deu esse cálculo aqui? Ah, 70. 70. 70. Quando eu botei peso 2, deu 70. Quando eu botei peso 3? 70 também. Quando eu botar, então, pesos iguais a X, quanto vai dar a média ponderada? 70 também. Por quê? Porque os pesos são iguais. Porque é igual, né? Entendi. E aí, quando os pesos são iguais, a média ponderada vira o quê? A média aritmética. Exatamente. Mas eu vou provar. Como é que fica o cálculo? 80 vezes quanto? Vezes X, não é isso? X Mais 60x. vezes X sobre soma X dos pesos. X mais X, não é isso? mais X. Beleza. Quanto é que dá 80x mais 60x? Cento e 120x. Não, 80 com 40 não dá 120, senhor. Melhore a sua conta. 8 mais 6 não Mas dá tá, 12, não. mas tá 60 ali, professor. 80 mais 60 não dá 12, não. 8 mais 6 não dá 12, não. 8 mais 6 dá quanto, 140. senhor? 140x. 140x. Ele falou 140, professor. Oi? Ele tinha falado 140x. Então, eu entendi 120. Então, foi mal. Desculpa. Então, vai dar 80, mas não precisa nem somar. Basta perceber que o X pode ser colocado em evidência. E embaixo, quanto é que dá X mais X? 2 vezes x. O que é que eu posso fazer agora nessa fração? Eliminar x. Cancela x com x. Sobra que conta? 80 mais 70 dividido por 2. Que é o cálculo da média, o quê? Aritmética. Então, eu posso dizer que toda vez que na média ponderada os pesos forem iguais, qual é a conclusão que eu chego? Galera, toda vez que os pesos forem iguais, qual é a conclusão que eu posso chegar? Será o mesmo resultado da média aritmética desses dois números. Exatamente, isso aí. Então, vamos calcular agora a média anual de Harrison no IFRN. São quantos bimestres? São 4. Harrison, qual foi a sua nota no primeiro bimestre? Como é, professor? Qual foi a sua nota no primeiro bimestre? Qual matéria pode escolher? Não, matemática. Vamos falar de matemática.
Lasquei você, né? Quanto? Quer falar não? Eu não tô entendendo, não. Tá, então tá bom. Vamos supor que Harrison tirou 70. Diga aí suas notas, então, que você acha que você vai tirar agora, Harrison. Diga aí. No segundo. Você vai tirar quanto, Harrison? 80? 80 no terceiro. 90? 90 e no quarto. 100. 100. Então ele fez um planejamento de ir melhorando bimestre a bimestre. Então, no caso, poderia escolher qualquer uma nota, tipo assim? Não, eu tô querendo que você aprenda a fazer média. Eu quis botar o seu dado real. Mas você não quis, então vamos fazer dados fictícios. Mas essa média vai ser feita, não vai? Pelo sistema seu ou não? Vai. Vai. Alguém sabe os pesos dos bimestres no IFRN? Quais são? Me ajudem. Os pesos são 2, 2, 3, 3. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, pessoal? Quais bimestres valem mais? O terceiro e o quarto. Que corresponderia ao segundo semestre, não é isso? Isso. Então, o segundo semestre vale mais que o primeiro. Concorda ou não? Qual é a ideia, então, que quer ser dada? Ó, você foi mal aqui no primeiro, você ainda pode se recuperar com folga. Vou dar um exemplo bem claro, ó. Vou pegar um aluno que teve... Depois a gente vai calcular essa média aí, tá? Espera aí que a minha mesa tá com dificuldades. Deixa ela voltar a ficar acessível de novo. Rapidinho. Pronto, voltou. Voltou, mas ainda não 100%. Pronto. Aqui é o aluno 1. O aluno 2, vamos supor que ele tirou 0 e 0 no primeiro e no segundo bimestres. Notas boas ou ruins, esse aluno? Muito ruim. Muito ruim. Ele ainda pode passar de ano? Ele teria que tirar... Será que se ele tirar notas máximas agora ele passa de ano? Sim ou não? Qual é a nota máxima? 100, né? E aí, será que esse aluno passa? Sim ou não? Os pesos são esses. Qual é a conta que eu faço? Me ajudem? 0 vezes 2, mais 0 vezes 2, mais o quê? 100 vezes 3. 100 vezes 3, mais 100 vezes 3. Dividido por quem? Por 4. Eita, 2 Não. mais 2. Dividido pela soma dos 4 pesos. Não são 4 notas? Não são 4 bimestres? É. Quanto vai dar? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar quanto? 300. 300. E aqui, 300 mais 300, dá quanto? 600. 600. 2 mais 2 mais 3 mais 3 dá quanto? Dá 10. 10. 600 dividido por 10. 60. 30. 60. Passou ou não? Passou ou não? Passa. Já o aluno 3,
Ele tirou 100 e 100 no primeiro e no segundo, e 0 e 0 nos dois últimos. Ele vai passar? Esse é o aluno 2. E o aluno 3? Ele tá reprovado. Ele vai estar reprovado, quer dizer, ele vai fazer final, melhor dizendo, né? Ele vai fazer final. Por quê? O 100 vezes 2, mais 100 vezes 2, e 0 vezes 3, mais 0 vezes 3, dividido pelo mesmo número 10 daqui, agora vai dar quanto? Em vez de 60. Quanto dá? 400. Vai dar 400 sobre 10. E 400 sobre 10 é 40, né? Então, trate de tirar a nota mais alta onde? Se você quer ser beneficiado. Terceiro e quarto trimestre, né? Exatamente. Então, esse é um bom argumento que eu uso, Letícia, para os alunos que começam tirando boas notas, no primeiro e no segundo, para não vacilar no terceiro e no quarto, senão a média despenca. Tá claro? E qual vai ser a média final do aluno 1? Alguém teria um chute para dar, sem fazer a conta? Próximo de quem? Quem é que está entre 7? A menor nota dele foi quanto? Foi 70, não é isso? 70. E a maior nota dele foi quanto? 100. 100. Qual deve ser a média dele, assim, se fosse dar um chute, chutaria o quanto? 85. 85 vai ser a média aritmética deles. Vai ser exatamente 85 a média aritmética, só que os pesos não são iguais. Então 70 vezes 104. Ó, a média aritmética vai dar exatamente aqui no meio. O cara que está aqui no meio é exatamente 85. Isso é a média aritmética. Mas os pesos não são iguais, os pesos são diferentes. E o peso maior é no terceiro e no quarto. Onde ele tirou as notas, o quanto? No terceiro e no quarto. 90 e 100. Então eu garanto que a média tá entre quanto? 90 e 100? Não chegaria a afirmar isso, mas eu falaria que está entre 85 e 100. Pode ser 87, 88, 89, 90, 91. Entendido ou não, pessoal? Agora vamos calcular. Vamos na força bruta, vamos fazer o cálculo. Como é que fica? 70 vezes 2, mais 80 Mais vezes 2, 80 vezes. 90 Mais vezes 90. 3, mais 100 vezes 3. Dividido por 10. 70 vezes 2 dá quanto? 140, né? 80 vezes 2, 160. 90 vezes 3, 270. E 300, e 100 vezes 3, 300. 140 com 160 dá quanto? 300. 300 com 300. 300. 600. 600 com 270. 870. Dividido por 10. 87. 87. De fato, deu entre 85 e 100, pessoal, como eu adivinhei, como eu falei antes. Sim. Deu. Todo mundo aprendeu, então, a calcular como vai ser calculada a sua média anual? Agora deu para entender. Oi? Agora deu para entender. Agora deu para entender. Isso é só matemática ou são todas as matérias? O que vocês acham? Todas as matérias, né? Hã? Todas. Todas. Então, você aprendeu para matemática, aprendeu para todas as demais, certo ou errado? Certo. Certo. E só para o primeiro ano ou para todos os anos? Todos os anos. Todos os anos. Essa aula de hoje, então, é importante? Foi importante, professor. Ainda não vou parar a gravação, não, só comentar que a gente já passou um pouquinho da hora, mas acho que cumpriu o objetivo. Qual? Qual foi o objetivo da aula de hoje? Explicar um pouco sobre médias.
Deu para ajudar? Deu, professor? Deu, né? É uma pena que só estão presentes, agora, nesse momento, 7 com 9, 16 pessoas. E é um cálculo que você vai fazer pro resto da sua vida no IF. E tenha certeza que vai ter gente que vai chegar no segundo ano e no terceiro ano sem saber calcular essa média, viu? Então, estou avisando pelo que acontece com as turmas que vieram antes de vocês. Meu comportamento é estatístico. Com base nos dados que eu coletei nos outros anos, onde vem aluno no segundo, terceiro, até no quarto ano, perguntar, professor, como é que faz a média do IF? Ele deveria aprender no primeiro ano, não? Certo ou errado? Eu espero corrigir a prova de vocês. Eu espero corrigir a prova de vocês. A P2 e o relatório, e com isso fechar a nota do primeiro bimestre até o domingo, tá bom? Ok? Bom, professor. Tá? Aí, são disponibilizadas as notas dos bimestres lá no SWAP? Ou Em geral, eu vou Sim, botar, eu vou colocar no próprio grupo de vocês. Só que entendi. eu tiro o nome da pessoa e deixo só o número da chamada, tá bom? Entendeu? Para Entendi. evitar, né, que o aluno que tirou nota baixa fique constrangido. Entendeu? Tá, Letícia? Tá claro? Tá claro. Depois eu vou botar no swap também, mas eu não vou colocar no swap até domingo, tá? O que eu vou liberar antes, se eu, né, cumprir o que eu estou planejando de tentar corrigir até domingo, é disponibilizar no grupo antes. Outra informação, vocês viram o vídeo que eu botei do hotel de Hilbert? No grupo, não? Ninguém viu ainda, né? Coloquei hoje. No grupo do Zap, eu botei um vídeo. Eu não vi não, professor. Pois eu já comentei isso numa aula com vocês. Aquela ideia dos tamanhos dos infinitos, né? Eu não cheguei a comentar isso, que tem infinitos com tamanhos diferentes? Foi. Até dei uma discussão com o Emanuel, que eu tô lembrado, que não está presente aqui na aula, né? Sobre o tamanho dos infinitos. Esse vídeo é um vídeo de 10 minutos e muito legal falando sobre isso. Tá? Sugiro que vocês assistam e depois comentem. Tá bom? Ok, professor. Então, galera, valeu pela presença. Vou parar a gravação nesse momento, aula encerrada. E até a próxima aula do AliCS, quarta da semana que vem, que vai tratar sobre o quê, pessoal? Quem é o vídeo 8 lá da sequência? Potenciação. Então, quem não sabe fazer potenciação, quem não sabe fazer potências, inclusive com números negativos, com frações, então a aula próxima vai ser muito importante. Concordam? Sim, professor. Alguém aqui sabe fazer quanto é 4 elevado a meio, por exemplo? Ninguém sabe, né? Nunca tentei fazer, não. Pois 4 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, é 2. Tá? Isso vamos comentar na próxima aula. Se você não sabe, esteja presente na próxima aula, tá? E vamos precisar, quando a gente for estudar a função, que função vai precisar disso? Função o quê? Função exponencial. Exatamente. Quando eu for trabalhar a função exponencial, quem não souber fazer potenciação vai ter muita dificuldade em função exponencial. Essa é a matéria do terceiro bimestre, hein? Do terceiro. Professor, esse Diga. bimestre só é de função de primeiro grau e de segundo grau, né? Esse bimestre vai ser só primeiro e segundo grau, exatamente. O terceiro vai ser exponencial e modular. E o quarto bimestre vai ser logarítmica. Professor, Beleza, pode Rafa? repetir que eu não entendi não, travou aqui. Vou falar de novo. Esse agora é o segundo. Primeiro e segundo grau. Terceiro bimestre, exponencial e modular. E o quarto bimestre vai ser função logarítmica.
Entendeu, Rara? Agora tá entendendo. Entendi. Galera, valeu. Vou parar a gravação. Um abraço. Valeu, professor.